Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Uma santa e feliz Páscoa para todos vocês. Nós, depois de nos prepararmos para essa solenidade de hoje, com a Quaresma, onde nós estivemos no deserto com o Senhor quando Ele foi tentado. Nós depois fomos na montanha da transfiguração, que para aqueles 3 apóstolos era um modo de antecipar a alegria da Páscoa. Nós escutamos no Evangelho parábolas e fatos, sobretudo através do evangelista Lucas, que nos apresentava um Deus misericordioso. E a conversão a que nós fomos chamados nesta Páscoa é sobretudo um modo de mudar a imagem de Deus que nós temos. E de crer neste Deus amor, neste Deus bondade e misericórdia, que nos chama a ter uma experiência de filho com Ele. Chegamos na solenidade das solenidades. A Páscoa da Ressurreição é o centro do ano litúrgico, é o centro da nossa fé. É porque o Senhor venceu a morte que nós podemos com Ele vencer a morte, vencer o pecado e não só esperar para viver depois da nossa morte essa ressurreição, mas a Páscoa dá um senso a toda a nossa vida. Muitas vezes quando eu leio os evangelhos e vejo na vida pública de Jesus os discípulos cheios de medo, de dúvida, que buscam o primeiro lugar, que são repreendidos por Jesus porque não têm fé. E depois me surpreendo com o testemunho que nos deixaram os apóstolos depois da ressurreição e ascensão do Senhor. Se torna uma comunidade vigorosa, cheia de energia, a ponto de dar a vida pelo Senhor depois de partir pelo mundo em missão. O que aconteceu? Responder essa pergunta, eu acredito que nos ajuda a nós, que temos as nossas dúvidas na nossa fé, a fé convive com a dúvida, a superar a nossa dificuldade e chegar também nós a essa fé grandiosa, inabalável da comunidade apostólica, dos discípulos da primeira comunidade cristã. Que sentimento levou as mulheres, Maria Madalena e outras, até o túmulo? Um grande amor pelo Senhor. Só um grande amor por esse mestre que elas conheceram podia fazer com que elas saíssem de madrugada, sem nem se colocar a pergunta de ver a impossibilidade de abrir aquele túmulo que era sigilado com uma pedra imensa. Mas quem ama é capaz desses gestos, não se coloca muitas perguntas racionais, parte, e quando chegam ali a surpresa. Mas se nós nos recordamos, os discípulos de Emaús, quando eles não reconheceram Jesus, o que eles dizem? Jesus, um homem bom. É essa bondade, é essa beleza de Jesus que eles amaram. A primeira relação com Jesus é essa, uma relação de amor. Só depois que eles começam a crer. E o que ajudou os apóstolos, aquelas primeiras discípulas, a entrar em uma relação de fé? Acredito que 3 coisas foram determinantes. E se nós queremos crer como eles, nós devemos estar atentos a essas 3 dimensões da nossa vida. Quando as mulheres chegavam no túmulo e estavam sozinhas, ou se nós pensamos em outros episódios das aparições do Senhor, 7 vezes ele aparece para a comunidade depois da ressurreição, tem sempre uma insistência de voltar para a vida comunitária. Estão sozinhos ou são poucas pessoas no túmulo, o que escutam? Voltem para os meus apóstolos, voltem para a comunidade. Voltar para o meio dos apóstolos é voltar para a igreja. Devemos reconhecer, caríssimo, que a comunidade, seja ela qual for, nos provoca tantas vezes feridas, mas não só feridas, também é condição para termos a graça de Deus. Nós cremos porque a comunidade eclesial nos ensinou a crer, nos transmitiu a imagem de Deus. Então, quando, por exemplo, Tomé não está com a comunidade, ele não crê. Na outra semana, quando ele está com a comunidade, ele crê. Os discípulos de Emaús, quando não acreditavam, se distanciavam. Quando reconhecem o Senhor e acreditam, voltam à vida da comunidade.
Esse é o primeiro dom, o dom da comunidade. A segunda coisa é escutar a palavra de Deus. Jesus ressuscitado vai dizer: eu já tinha dito isso para vocês antes. Então, Jesus que tinha dito antes é a palavra de Deus. Mas não só, vai recordar aquilo que diz a palavra de Deus, o Antigo Testamento, sobre ele. A palavra de Deus nos transmite a verdadeira imagem de Deus, não aquela que eu quero, mas é Deus mesmo que nos diz quem Ele é. A terceira coisa, depois da comunidade da palavra de Deus, é a liturgia. Porque Jesus, nas suas aparições, quase sempre ele come com os apóstolos. Em geral, todas elas, 6 são no domingo. O domingo é o dia por excelência da liturgia. O que faz do domingo o dia do Senhor não é o fato de não trabalhar, é a liturgia que transforma esse dia em um dia do Senhor. E quando Jesus come com os apóstolos, ele está celebrando com eles a Eucaristia. Recordemos de novo o que acontece em Emaús. Em Emaús eles fazem uma peregrinação caminhando a pé com o Senhor. Eles têm uma aparição, o Senhor que eles não reconhecem. Escutam a palavra que aquece o coração, mas é no momento da celebração eucarística, na fração do pão, que eles reconhecem que é Jesus que está com eles. E quando reconhece, Jesus desaparece porque eles têm a Eucaristia. O que fez a comunidade apostólica, os discípulos acreditarem, foi a vida de comunidade, a escuta da palavra de Deus e a liturgia. É a liturgia que nos dá a fé. Eu não celebro porque creio, mas eu creio porque celebro. E o tempo pascal nos pode fazer refletir e converter o nosso modo de viver essas 3 dimensões. Para você, para todos os seus, para a sua família, para todos aqueles que nós encontramos e que tantas vezes não vivem ainda a alegria da ressurreição, eu desejo de coração uma santa e feliz Páscoa, que seja uma experiência de transformação, de vida nova para todos vocês. De novo, feliz Páscoa, paz.